Boa tarde, meu nome é Jonilson e eu vou apresentar o processo de seleção de componentes eletrônicos, elétricos e eletromecânicos, ou componentes EEE, e o processo de Radiation Hardness Assurance, ou RHA. Em sistemas com aplicação espacial, é importante avaliar a confiabilidade de acordo com a sua missão. E para se alcançar essa confiabilidade, é necessário que todos os níveis do sistema estejam com sua confiabilidade adequada, incluídos itens mais básicos, como os componentes EEE, que em muitos casos podem ser itens críticos, isto é, que se falharem, coloca a missão em risco. E um dos componentes do ambiente espacial que aumenta esse risco é a radiação, e, portanto, é necessário entender suas causas e efeitos para garantir que o componente EEE sobreviva à radiação do ambiente espacial. E para isso, foram criadas normas pelas agências que constroem sistemas espaciais, como por exemplo a NASA e a ESA, que é o caso desse estudo, a ESA, para aumentar a confiabilidade dos componentes EEE, onde temos para o processo de seleção de componentes EEE a ECSS-QST60 e para o processo de RHA a norma ECSS-QST6015. Como veremos, a seleção de componentes para aplicação espacial não se limita a atender aos requisitos de projetos elétricos. É necessário também atender aos requisitos de missão e sistema para suportar as condições do ambiente espacial. O processo inicia com a seleção de componentes pelos projetistas para aplicação no circuito projetado, porém é necessário levar em conta, no momento da escolha, dados como o material que o componente é construído, se o mesmo é hermeticamente selado, se possui alguma restrição, como o ITAR, também deve ser considerada a resistência à radiação, aplicar técnica de derating, por exemplo, e verificar se é o componente de uma fonte confiável, como as listas MIL e ESA. Né? No caso, teria que ser preferido essa lista de componentes. Caso o componente escolhido seja fabricado de acordo com a MIL ou a ESA, isto é, o componente fabricado de acordo com as normas para aplicação espacial e atende à grade de nível de qualidade escolhida pelo projeto, o componente é aprovado para utilização no modelo de voo. Caso não se enquadre no nível de qualificação exigido pelo projeto, é necessário levantar informações como a herança de voo, os dados do fabricante, né, os dados sobre o seu processo de fabricação e levantar um perfil do componente. Todas essas informações são reunidas e avaliadas durante o PCB, Parts Control Board, verificando se o nível de qualidade é aceitável para o projeto. Caso seja, o componente é liberado para utilização. Caso não seja, são definidos os riscos de utilizar os componentes e ações de mitigação, para daí verificar se o componente atende os requisitos do projeto. Caso atenda, o componente é liberado para utilização. Caso não atenda, é necessário reiniciar todo o processo de seleção novamente. E um dos dados críticos para essa decisão é sobre a radiação e o processo de RHA entra aí, avaliando os efeitos de radiação gerados nos componentes EEE. Mas o que vem ser RHA? Hardness, nesse contexto, significa uma condição de resistência física de um material sólido a uma força aplicada. Portanto, o processo de RHA reúne todas as atividades realizadas para garantir que o componente EEE seja resistente à radiação do ambiente espacial. Porém, o processo de RHA é baseado nos requisitos da missão e do sistema, da onde são projetados os sistemas e circuitos, e também definido o ambiente de radiação e os níveis de radiação dentro da espaçonave, né, como a gente pode ver no fluxo ao lado esquerdo. Com essas informações e análises dos componentes que são sensíveis à radiação,
é feita uma análise dos circuitos, componentes, subsistemas como um todo, né? Tudo tem que ser levado em conta para fazer essa avaliação. E avaliando a resposta do sistema ao ambiente de radiação previsto. Toda essa informação realimenta as atividades anteriores, para caso seja necessário algum tipo de ajuste ou alguma ação de mitigação nos projetos do sistema e circuitos. E quais são, né, o que é avaliado durante o processo RH? São 3 grupos de efeitos que são avaliados. O primeiro é o TID, né, a dose total ionizante, que é uma energia depositada por uma unidade de massa de material como resultado da ionização. Normalmente ele afeta componentes ópticos, BJT, né, semicondutores como BJT, CMOS e alguns materiais passivos, né? E o que acontece ali, né? Há um acúmulo de cargas nas camadas isolantes que leva ao comportamento anômalo do componente, né? E com o tempo vai havendo uma perda gradual de desempenho até que ele chegue à falha. Para avaliar os danos causados pelo TID em componentes, são avaliados em testes os valores paramétricos, né? São levantados esses valores paramétricos, que são importantes para o funcionamento do circuito. E após esta avaliação, é definida uma margem de projeto de radiação, né? Ou RDM. E esses dados, em conjunto com outros aspectos críticos com respeito ao desempenho e aos parâmetros críticos do circuito, são entradas para análise do pior caso, né, o WCA, utilizado para demonstrar se o equipamento funciona dentro de suas especificações, apesar das variações em seus parâmetros no ambiente da missão, né, durante todo o seu período de vida útil, né. O segundo efeito é o dano por deslocamento, o DDD, ou dose total não ionizante, o NIEL, que são efeitos de dano acumulativo gerado pela radiação, causando dano à estrutura cristalina de semicondutores em alguns materiais ópticos por colisão de partículas energéticas, como nêutrons, prótons, elétrons, partículas alfa, íons pesados e elétrons secundários produzidos por fótons de alta energia. Isso cria centros de defeitos estáveis dentro da banda de gap do semicondutor, dando origem a efeitos que dependem da temperatura, da concentração de portadores e da localização do efeito no componente, se é uma área sensível do componente. E para avaliar os danos causados pelo NIEL ou DD, os valores elétricos paramétricos do componente são levantados, né, os que são importantes para o funcionamento do circuito, né, e daí são derivados os níveis de DD, com uma margem de projeto de radiação, né, o RDM, e essas informações são levadas para o WCA para análise, né, para ser analisado no todo, ali no contexto do circuito e do equipamento ou subsistema. E o terceiro e último efeito é o efeito de evento único, ou Single Event Effect, né, que surge da interação de partículas, né, os prótons, nêutrons ou íons pesados, com um semicondutor. Um único íon energético passa pelo semicondutor e produz uma trilha de ionização em uma região sensível do componente. O efeito depende da quantidade de energia depositada na região sensível, podendo causar efeitos destrutivos ou potencialmente destrutivos, né? ou efeitos transitórios. O Single Event Effect é geralmente analisado durante os efeitos de modo de falha e análise de criticidade, né? o FMECA, onde o impacto operacional de cada componente sensível é analisado e sua criticidade é avaliada com base na taxa de ocorrência do Single Event Effect, levando em consideração o RDM.
Bem, então, para finalizar a apresentação, né, as conclusões, né? Os componentes IIE são a base para se conseguir uma boa confiabilidade para o sistema. E o processo de seleção de componentes auxilia, né, dá o caminho para aumentar essas chances para se chegar na confiabilidade necessária e exigida pelos requisitos do sistema, né? E no meio do ambiente espacial, a radiação oferece um grande risco para a missão. E é necessário entender o ambiente e fazer um planejamento, estudar esse ambiente, fazer testes e análises para garantir que o componente IIE atenda às especificações do sistema, mesmo em ambiente de radiação espacial, né? Então a gente pode ver que o processo de RHA são atividades de mitigação a uma força impossível de se controlar, né? A gente se submete a essa força, então temos que ter ações de mitigação para isso, né? E afeta todo o sistema e seu projeto. Eu quero agradecer pela atenção. Aqui estão as minhas referências do artigo. E aqui está o meu contato. Caso tenham alguma dúvida, eu fico à disposição para responder. É só mandar pelo e-mail. Obrigado e boa tarde.